E aí turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo do nosso canal. Plano de Estudo Tutorado, volume 7, Sociologia, terceiro ano do ensino médio, semana 2, Povos e Comunidades Quilombolas. Continuando então a nossa proposta do PET 7 para essa segunda semana, vamos então refletir sobre essa questão da ocupação e utilização da terra, da propriedade aqui no Brasil. E nessa proposta, discussão, como já havíamos refletido sobre os povos indígenas no último tema, vamos então refletir aqui hoje sobre a questão dos povos quilombolas. É uma leitura importantíssima, e entender quem são esses povos e comunidades quilombolas e compreender aqui também essa proposta que já iniciamos, esses conflitos em relação à ocupação de espaço, ocupação das terras, das propriedades aqui no Brasil. E algo para a gente questionar, por que um território tão grande, de dimensão continental, ela existe, tanto conflito e desigualdade do acesso à terra. Nessa proposta a gente coloca, inclusive, a reflexão das elites rurais, perspectiva desenvolvimentista, e nessa visão, uma terra como propriedade, como produto, mercadoria, e de outro lado, principalmente aqui, como observação, os povos e comunidades tradicionais que têm aí o valor de uma terra no sentido coletivo, o valor de uso coletivo, da sua origem, de sua ancestralidade, como reflexão. Iniciando então, nessa proposta sobre quilombos, a gente traz uma leitura muitas vezes muito limitada ou muito equivocada sobre quilombos, e é por isso a importância de falarmos aqui sobre os povos e comunidades quilombolas. Inicialmente, muitas vezes a gente ouve e só compreende os quilombos como lugares onde a população de origem africana, os seus descendentes também, que foram escravizados aqui em terras brasileiras, fugiam da escravidão, fugiam das fazendas para se proteger. E a gente vai percebendo que o quilombo vai além dessa questão, e principalmente hoje, muda também o cenário, os conflitos. Não é mais uma terra de fugir para resistir contra a escravidão exatamente, mas é para resistir diante a questão dessa proposta, muitas vezes marcada por essa visão capitalista de desenvolvimento, da questão principalmente de tirar a terra, tirar a propriedade para a produção de grandes escalas, mas ao mesmo tempo também um maltrato à natureza, um maltrato e um desrespeito ao meio ambiente, para a gente também refletir aqui. Então, quando falamos nessa questão então do quilombo, para começar aí, a palavra quilombo, ela é utilizada no período colonial referente às pessoas negras, como falamos aqui, que fugiam do processo de escravização. Ou seja, são territórios que foram criminalizados, são territórios criminalizados naquele período. Contudo, podemos analisar aqui e entender hoje como os quilombos, como comunidades de luta e resistência ao processo de escravização. Muda esse conceito nos tempos de hoje, marcado ainda naquele período, que era as terras de criminalizados, foi o conceito da palavra, mas hoje nós colocamos como comunidades de lutas, de resistência diante desse processo de escravização, principalmente das pessoas negras, que estavam ali sujeitas naquele período a estarem no processo escravizados. E inclusive, não é só no Brasil que houve esse movimento de resistência como os quilombos. Em outros lugares aí da colônia espanhola, como no caso da Colômbia, também são conhecidos aí esses grupos, mas lá tem um outro conceito, os palanquedos. E nas colônias inglesas, por exemplo, eram os marrons. Quando colocamos então os quilombos, eles não surgiam apenas como essa luta de pessoas negras que buscavam resistir ao processo de escravização, mas também por doação de terras feitas pela igreja e de outras pessoas. São terras recebidas como pagamento pela participação na guerra, entre outros exemplos. E muitas são as formas que as pessoas negras resistiam e ainda resistem ao processo de escravização. De uma forma geral, o quilombo é uma delas. E nessa proposta aqui,
que é Traga no Pé de vocês, vocês vão ter aí, inclusive, uma canção do compositor e cantor, né, o rap Emicida, que é Mandume, que faz uma reflexão aí sobre a questão dos quilombos, né, que faz uma leitura sobre os quilombos e é um processo interessante para entender esses quilombos brasileiros e o quanto ele contribuiu não só para a resistência e o combate à escravidão negra aqui no Brasil, mas também num processo hoje de identidade, de pertencimento das pessoas negras, né, das pessoas pretas e pardas, que constrói essa identidade também brasileira. E é o ponto para a gente fazer essa leitura aí. Peço para vocês que escutem a música, né, procurem sobre a música. Eu vou deixar depois aí um card aí para que vocês, né, um link aí para vocês terem acesso à música, ficar mais fácil, para ter essa leitura mais ampla na discussão. Então a proposta da letra, né, da música de Emicida, fazem uma reflexão, né, de vários elementos fundamentais que gostaríamos inclusive de destacar aqui dentro da proposta, né, o trecho da música de Emicida, e chama atenção para a importância de conhecermos os elementos da nossa história, para que não sejam reproduzidos os processos de exploração e a opressão sobre as pessoas negras. E aí ele coloca aqui, né? Mas, mano, sem identidade somos objeto da história, que endeusa herói e foge, esconde os restos da história. Outro trecho que destaque, né, que ele traz é sobre a figura e a relevância dessa figura de Zumbi, né, líder de um dos principais quilombos, né, que foi o Quilombo dos Palmares. Zumbi tornou-se uma das grandes referências da luta negra junto, né, à sua companheira, a Dandara. E aí nós temos inclusive a imagem, né, dos dois aí, né, essa imagem que foi criada, né, que foi produzida, né, para interpretar essa figura que foi tão relevante na luta de resistência e hoje se tornou, né, a partir principalmente da década de 70, né, esse resgate da memória, é o símbolo da luta dos movimentos negros, né, e a Dandara, principalmente aí agora, né, nos últimos anos também, nas últimas décadas, essa figura que marcou também a luta do movimento negro feminino. Então, fazemos essa reflexão para debater, né, a importância sobre o uso da terra também dos povos e comunidades quilombolas, que fazem parte nesse cenário denominado aí do campo da sociologia de povos tradicionais. E como já falamos nas semanas anteriores, os povos e comunidades tradicionais são grupos com características socioculturais e econômicos próprias, mantendo uma relação de respeito em relação a seu território com práticas mais sustentáveis, ou seja, que cuidam da terra e não se preocupa em apenas extrair das terras seus alimentos, mas permitir que elas, né, se desenvolvam, que garantam, né, são garantidos aí, assim, a mesma possibilidade para as próximas gerações. Então, tirar da terra, mas também cuidar dessa terra para que ela mantenha ali as novas gerações que ali vão ter o mesmo, né, para recolher e para colher daquele canto. Então, quando a gente fala dessas grandes corporações do agronegócio, que trabalham a terra de uma forma mais de uma lógica de extração, os quilombos, assim como os povos indígenas e ribeirinhos, e entre outros, né, exemplos que podemos colocar aqui, detêm conhecimento e prática de plantio e de criação de animais que buscam manter a saúde da terra, a fim de que ela não se esgote e outras pessoas possam utilizá-la. E são muitas comunidades quilombolas presentes aqui no estado de Minas Gerais. O vale, né, os vales, principalmente o Vale do Jequitinhonha, o Vale do Mucuri, o norte de Minas, são regiões que estendem, né, a maior concentração de quilombos do território brasileiro, para vocês terem ideia, né, que estende uma grande região, né, como o Vale do Jequitinhonha aqui, que nós temos nossa identidade também presente no Vale, apesar de estarmos localizados no norte de Minas, mas estamos aí na divisa, né, junto com o município de Salinas e outros municípios aqui, que é a grande região com o maior número existente, né, de quilombos. São cerca de 80 comunidades. E nós temos aí diversas comunidades quilombolas presentes aqui no estado de Minas Gerais, em outras regiões, como lá em Belo Horizonte, como nas regiões também do Sul, regiões, regiões do Triângulo, Zona da Mata. E essa grande concentração ela se deve
a um processo onde Minas Gerais foi um dos grandes territórios a receber povos de origens, né, africanas, né, vindo, né, de vários países africanos e vindo para cá, principalmente no período que houve o boom, né, da extração de ouro. E isso contribuiu também para a exploração da mão de obra escravizada dos povos africanos. E com isso também a resistência, né, diante a cenário para um processo da construção, né, do processo de resistência que foi os quilombos. Importante aqui colocarmos também que a palavra quilombo deixa de ser utilizada após a abolição da escravatura em 88, em 1888. Entretanto, retorna na Constituição de 1988 com outro sentido, estabelecendo o direito às terras para os habitantes dessas comunidades e demarcar que ainda existem inúmeras denúncias de escravidão na atualidade. E esse conceito passa a ser utilizado para a luta de direitos historicamente negados, né? Vai colocar aqui para nós a Ana Emília Moreira, uma moradora, inclusive, de um quilombo. Ela diz: quilombo para mim é uma história. Quilombo para mim é dizer para esse país que eu não queria vir para cá. Me trouxeram. Dizer para esse país desconstruir ele para construir o país que nós precisamos. Porque quem fez, quem conta essa história somos nós. Dizer para esse país que quilombo é gente, que um quilombo é fruto de um país onde há muito massacre. Dizer para esse país que eu preciso de escola boa, que eu preciso de saúde, que eu não só preciso, eu tenho direito. Essa fala, né, da Ana Emília é uma forma para a gente destacar aqui, muitas vezes, né, a importância de que a história deve ser contada, né, pelas e pelos próprios e próprias, né, sujeitos que vivenciam. E é importante ouvir as pessoas, né, e principalmente das pessoas aqui quilombolas, sobre sua história e sua trajetória. Atividades da semana 2. Segue para vocês o modelo de gabarito para essa semana. Teremos aí duas questões de múltipla escolha. Questão 1. Enem 2010. No que diz respeito à abolição, o texto apresenta uma análise historiográfica realizada nas últimas décadas por historiadores brasileiros e brasilianistas, que se diferenciam das análises mais tradicionais. Essa análise recente apresenta a extinção do regime escravista, em grande parte como resultado. Pessoal, para essa questão é importante a gente fazer algumas desconstruções, porque ao longo da história, né, colocou esse processo também da abolição apenas como uma visão de uma bondade da princesa Isabel, ou muitas vezes até mesmo de uma mudança econômica, né, que havia no mundo com a expansão do capitalismo, mas na realidade a gente tem que fazer leituras bastante críticas, né? A família real ela pode até ter posicionamentos abolicionistas, como também a questão dos interesses do capitalismo, né, que se expandia da Inglaterra para o mundo com a Revolução Industrial, mas a família real com a princesa Isabel, foram contribuintes para a escravidão também no país, porque foram anos, né, praticamente um século com a família real no papel aí de império brasileiro, né, vou tirar esse período aí da colonização, mas vou colocar no parte do império, que teve esse processo da escravidão. E colocar também que os interesses do capitalismo europeu na escravidão aqui na América, principalmente que coloca no Brasil, também eram grandes, existiam também, né? Então a gente tem que observar e fazer uma crítica sobre isso. E o que faz principalmente essa luta, né, de contra, né, essa resistência e esse fim, né, essa extinção do regime escravista, vem a partir das lutas do próprio negro, né, da própria população negra, da própria população escravizada, também dos libertos, que empreenderam, né, essa reflexão voltada e uma tomada, uma reflexão de imposição contra esse regime escravista. Questão 2, Enem 2012. Então, aqui nós temos novamente um pequeno texto, né, para ser lido, volta à Constituição Brasileira de 88,
Então, leia com atenção, né? Voltar também à discussão do 20 de novembro, uma data bastante simbólica do movimento negro, da luta, né? Do movimento negro, e também uma reflexão aí sobre as comunidades quilombolas, né? Que também está associado. Acerca do processo de reconhecimento e titulação das terras quilombolas, avalia as afirmações a seguir. Então, vocês vão ler aí as afirmações para poder responder a pergunta que segue. Pessoal, aqui vocês vão ter que dar uma lida, uma compreensão melhor para vocês chegarem a uma reflexão. Vamos então, só para colocar um pontinho para vocês e ajudar, tá bom? A primeira aí, né, volta à questão das comunidades quilombolas, né? Voltando aí sobre grupos étnicos raciais que têm critérios, né, de autoatribuição com a trajetória histórica própria, dotadas de relações territoriais específicas, como presunção principalmente que é a ancestralidade negra, né, relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. Então aqui nós temos uma afirmação coerente, né? Na segunda aqui tem, né, voltada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, o regularizador diante dos procedimentos administrativos necessários à titulação dessas terras, né? E sim, é o INCRA, né, o grande responsável nesse processo. Na 3 aqui nós temos a caracterização dos remanescentes das comunidades quilombolas deve ser atestado mediante a autodefinição de propriedade de comunidade e deve ser levado aos registros ao IFAM. Isso aqui não é nada coerente, né? Na verdade tem todo um processo de estudo, né? Tem todo um processo de estudo e não é o IFAM que é o responsável. E por último aqui, o item 4, temos aí a responsabilidade exclusiva da União, a identificação e o reconhecimento e a delimitação das demarcações e titulações das terras ocupadas, né, por comunidades quilombolas. Na realidade, não é algo exclusivo da União, tem que envolver aí outros membros, né, outras instituições, como a gente já citou, o INCRA aqui em questão. Então, a partir dessa leitura aqui breve, a gente já pode chegar a uma conclusão e responder aí a questão 2. É isso aí. Em relação ao plano de estudo tutorado, volume 7, peço a vocês que assistam outros vídeos do nosso canal, seguindo uma playlist com vídeos relacionados ao PET e outros vídeos aí voltados ao estudo de sociologia. Desde já, muito obrigado e até a próxima!